paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias e poder orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar em nome daquele que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra, como diz em Mateus 28:18. Amados, a necessidade de estudar a Bíblia, a necessidade de examinar as Escrituras, pois elas falam, testificam do Senhor Jesus Cristo. A necessidade de clamar a Deus todos os dias. A necessidade do orar, do vigiar, do clamar, do pedir, do agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias, como diz a palavra de Deus, orai sem cessar, estar em constante oração com Deus. Pedir ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos, oramos a Ti, Pai. A Ti, nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Oramos em nome do Teu Filho amado e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem a promessa da salvação, da eternidade, da vida eterna, aquele que disse: e eu subirei aos céus e prepararei moradas celestiais para a minha igreja. Jesus está preparando moradas no céu para aqueles que aceitarem aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Por isso oramos, clamamos, pedimos a Deus todos os dias a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de um Deus todo-poderoso. Pedimos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Amados, a palavra de Deus é espiritual para que os espirituais venham entendê-las. Para os carnais, naturais, esta palavra é loucura. A palavra de Deus é sabedoria de um Deus que é o Criador de toda a sabedoria, o Deus de Israel, Senhor dos exércitos, a quem nós oramos todos os dias, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e pedimos a bênção de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, um Deus de milagre, Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, quem operou milagres na terra, aonde diz a Bíblia que não teria livros suficientes para escrever todos os milagres do Senhor Jesus Cristo. Jesus operou milagres e maravilhas e diz a palavra de Deus que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isto é uma promessa de Deus, uma promessa para os que creem. Muitos dizem: os milagres terminaram, não existe mais milagres, curas. Por quê, amados? Porque eles não creem mais, e a palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. Se creres, verás a glória de Deus. Muitas denominações religiosas, instituições, corporações religiosas não veem mais os milagres, porque eles não creem mais no poder.
Eles creem no Deus, mas não no poder de Deus. O poder de Deus é algo que o homem não pode fazer. Aquilo que Deus, só Deus, pode. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que há coisas que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amados, nós temos que entender que o poder de Deus é algo que o ser humano não consegue fazer. Tem muitas pessoas que acham que pular é poder de Deus, que se rolar no chão é poder de Deus, dar gargalhadas é poder de Deus, ficar dançando é poder de Deus. Amados, isto não é poder de Deus. O poder de Deus é algo que o ser humano não consegue fazer. O poder de Deus é o sobrenatural, é o impossível, é a cura de uma enfermidade aonde a medicina humana não consegue curar. Uma situação que o ser humano não consegue resolver. Isto é o poder, o milagre, o sobrenatural de um Deus do impossível para o ser humano. Mas para Deus tudo é possível. Por isso que nós oramos em nome de Jesus ao Deus do impossível, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus dos profetas, o Deus de Moisés, de Davi, de Salomão, ao Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia, ao Deus de Daniel, glória a Deus, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. Oramos, clamamos, pedimos a Deus o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, o agir de Deus todos os dias. Temos sim o que orar e precisamos orar todos os dias, porque a Bíblia diz: orai sem cessar, estar em constante oração com Deus. Não é orar uma vez por semana, ou uma vez por ano, uma vez por mês, é orar todos os dias. Nem que for 1 minuto, 2, 5, 10, o tempo que a pessoa puder conseguir, mas o importante é conversar com Deus, agradecer, pedir perdão, misericórdia, as bênçãos de Deus, as proteção de Deus. Amados, vivemos dias tão difíceis, aonde o amor de muitos está esfriando. Muitas pessoas não querem mais ajudar umas às outras. A ignorância, a soberba, a vaidade, o egoísmo está aumentando dia a dia. Hoje nós vemos guerras, rumores de guerras, problemas climáticos em toda a terra, epidemias, doenças, maldades, guerras, situações terríveis, a prostituição aumentando, o ocultismo aumentando, a superstição aumentando de tal forma que até muitas igrejas cristãs e evangélicas, aonde já deixaram entrar a idolatria, o ocultismo, o misticismo, a superstição em várias denominações religiosas. A imoralidade, a prostituição, a ganância, a corrupção está invadindo várias denominações religiosas citadas, evangélicas, cristãs. Nós vemos a decadência a cada dia
igrejas centenárias naufragando na fé. Por quê, amados? A Bíblia diz que pela árvore conhecereis os frutos. E nós vemos hoje muitos frutos maus, estragados em várias denominações religiosas. E a Bíblia diz que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. E nós vemos, amados irmãos, em várias denominações, muitos poderão dizer: ah, pastor, sempre haverá o joio no meio do trigo. Haverá o joio, uma pequena porção de joio. Mas hoje nós estamos vendo em várias denominações o trigo no meio do joio. Isto quer dizer o quê? Mais joio do que trigo. E a Bíblia diz que tem que ter mais trigo do que joio. Glória a Deus, aleluia. Quando nós vemos em uma denominação mais joio do que trigo, aí nós vemos algo errado, algo, um problema doente. Amados, nós temos que orar e vigiar e clamar a Deus todos os dias. Eu não gosto de citar situações, eu não gosto de citar nomes, porque isto traz muito problema, mas eu gosto de citar situações. Nunca cito diretamente, dificilmente, o nome de uma denominação religiosa, o nome de um líder religioso, mas eu gosto de citar situações para que o povo venha abrir os olhos, para que não venham ser enganados por estas instituições, corporações religiosas. Uma religião que se diz de Deus, que se diz cristã e ensina o seu povo a ser idólatras. Não pode ser uma igreja que vem de Deus, porque Deus abomina a idolatria. É a Bíblia quem diz. Em vários versículos, tanto na antiga aliança como na nova aliança, a idolatria é condenada. Uma denominação que se diz cristã e evangélica, que ensina ensinamentos que nasceram no ocultismo e são praticados no ocultismo, não pode ser uma igreja do Deus de Israel, porque Deus não ensina a feitiçaria, não ensina o ocultismo, práticas que nasceram na bruxaria, na feitiçaria, no satanismo. Deus não ensina estas práticas, e uma religião que segue estas práticas tem envolvimento com práticas que não vêm de Deus. Amados, a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, o bem não tem comunhão com o mal, Cristo não tem comunhão com o diabo. Jesus tem um ensinamento para a sua igreja. Já falei várias e várias vezes. Mas como diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos nas trevas. Por isso que eles não conseguem ver o brilho do Senhor Jesus Cristo. O Deus desse século ali é apresentado como o diabo, com letra minúscula. E aí nós vemos uma igreja que se diz cristã, evangélica, chamando Jesus de Deus menor. Amados, Deus menor é o diabo. Por isso que nós vemos várias denominações religiosas, corporações religiosas, com envolvimento, com ensinamentos das trevas, de demônios, e se dizem de Deus, e tem milhares de adeptos pelo mundo. Por isso que a Bíblia diz, em Mateus 24, se eu não me engano é este capítulo e versículo,
que, se possível, Satanás iria enganar até o povo escolhido de Deus. Olhem só, pessoas escolhidas por Deus sendo enganadas pelo diabo. Por isso que a Bíblia diz: orai e vigiai, examinais as Escrituras. Pedi ao Espírito Santo de Deus a revelação da palavra. Amados, é preciso pedir ao Espírito Santo sabedoria, revelação, porque senão você vai ser manipulado, enganado por várias religiões. Quantas religiões estão enganando as pessoas, manipulando, transformando pessoas em membros de seitas religiosas. Primeiramente, tem que entender: Jesus não é um Deus menor. Mateus 28:18. E o Pai deu todo o poder para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus também disse: creiam em Deus, mas creiam em mim. Eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus, o Todo-Poderoso. Jesus nunca disse que ele era maior que Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um só, em poder, autoridade, em missão de salvação das almas. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Jesus foi enviado a este mundo para trazer a luz que vai dissipar as trevas. Mas para isto é preciso crer. Se crer em Jesus, tu e a tua casa serão salvação. Crer em Jesus. Crer em Jesus, amados, não é precisar de um amuleto, precisar de uma imagem, precisar de alguma coisa material para operar um milagre, para expulsar um demônio. Isto não é crer em Jesus. Crer em Jesus é crer no nome todo-poderoso, aonde toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar, que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. É crer num Jesus suficiente, não em um Jesus insuficiente. Crer em Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Crer em Deus, glória a Deus, aleluia. Crer em Jesus. A Bíblia diz que todos que amarem Jesus serão amados pelo Pai, o Deus Criador do céu e da terra. Amados, como é que você vai dizer que ama Jesus, chamando ele de Deus menor, chamando ele de um Deus inferior, ofendendo, chamando ele de Belzebu? Como é que você diz que ama Jesus se precisa de objetos para fazer milagre, prosperidade, saúde? Se você precisa de uma imagem, de uma escultura para receber um milagre? Como amar Jesus deste jeito? Será que Jesus virou um deficiente que precisa de ajuda de alguma objeto, de alguma coisa, de algum amuleto para operar milagres? Será que Jesus não é autossuficiente no nome dele? É preciso entender que amar Jesus é crer em Jesus, não duvidar de Jesus. A dúvida são como as ondas do mar, que vão e vêm e não levam as pessoas para lugar
nenhum. Eu quero orar neste momento. Primeiramente, eu quero pedir a Deus mais uma vez perdão, misericórdia, proteção, livramentos para minha casa, minha família, para as demais famílias no Brasil e fora do Brasil. Quero pedir o milagre de Deus, que Deus venha curar todas as doenças que a medicina humana não conseguir curar. Que Deus venha abençoar as famílias, trazendo paz, amor, união, comunhão nas famílias. Que Deus venha derramar o seu Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, sobre as vidas que buscam a Deus. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, ousadia, sabedoria, unção e graça, que vem do alto, de Deus, do trono do Deus de Israel, Senhor dos exércitos. Que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, venha usar as nossas mãos para operar milagres e maravilhas, para repreender todos os demônios. Que Deus venha nos dar força, ânimo, livramentos. Que Deus venha nos dar todos os dias força para resistir às obras do diabo. Que Deus venha nos dar vitória sobre todas as tentações do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu peço a Deus o milagre, a bênção, a libertação, a cura, a salvação sobre todas as vidas. Que Deus venha abençoar as famílias na vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, venha queimar e destruir todas as obras do diabo, de maldição, de praga, de inveja, de ciúme, de miséria, de mendiguice. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos ser mais que vencedores, mais que abençoados, prósperos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que venhamos continuar, amados, orar uns pelos outros, família por família, igreja por igreja, e viemos entender que só existe um Senhor e Mestre, e o seu nome é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. E não se esqueçam, amados, que só existe um caminho, verdade e vida, e o seu nome é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.